Pessoal, vamos dar seguimento então ao estágio da GeoPiaget, né? Estamos na aula 7, né? Globalização e diversidade cultural, certo? O objetivo é investigar, sob a perspectiva da sociologia, como o fenômeno da globalização impacta a diversidade cultural, analisando as dinâmicas sociais, né, as transformações nas identidades culturais e os desafios e oportunidades decorrentes desse processo, certo? Especificamente, né, nossos objetivos: analisar os processos de globalização, examinar a interação entre globalização e identidade cultural, avaliar impactos na diversidade cultural, investigar a homogeneização cultural versus diversidade, né, e analisar as mídias e tecnologias como agentes da globalização, né? A globalização, marcada pela interconexão econômica, cultural e tecnológica em escala mundial, tem redefinido as dinâmicas sociais. Este estudo sociológico visa compreender como a globalização impacta a diversidade cultural, examinando as transformações nas identidades culturais, os desafios enfrentados pelas comunidades locais e oportunidades que esse fenômeno apresenta. O que a literatura fala sobre o tema, né, pessoal? A globalização atual, ela faz parte de um processo histórico de dominação econômica e da expansão planetária do capitalismo. Esta época consolida-se depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, e com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Em 1991. Esses fatos simbólicos marcam o fim de um mundo bipolar e o início de uma imposição do modelo econômico capitalista no âmbito mundial, certo? Vamos para o desenvolvimento, né? Falamos econômico e financeiro. Descrição. A globalização econômica implica na interconexão dos mercados financeiros, comércio internacional e investimentos transnacionais. Perspectiva sociológica. A sociologia analisa como isso resulta em desigualdades econômicas globais, migração de mão de obra e impacto nas condições de trabalho. Cultural e identitário. Descrição. A disseminação global de valores, normas, produtos culturais e identidades, levando a uma interação mais estreita entre culturas. Perspectiva sociológica disso. Exploração das mudanças nas identidades culturais, choques culturais e o surgimento de culturas híbridas em um mundo globalizado. Passando aqui, pessoal, migração e deslocamento. Descrição. O movimento transnacional de pessoas em busca de trabalho, segurança ou melhores condições de vida, sabe? É a descrição. E a perspectiva sociológica, né, é a análise dos impactos nas comunidades de origem e destino, questões de integração cultural e políticas da imigração. Saúde global. Descrição de saúde global é a propagação transnacional de doenças e interconexão de sistemas de saúde e a cooperação global em pesquisa médica. Com perspectiva sociológica, temos a análise das desigualdades no acesso à saúde, respostas globais, a pandemias e implicações éticas e sociais na pesquisa médica. Interação entre globalização e identidade cultural. Desafios e autenticidade cultural. A globalização pode desafiar nações tradicionais de autenticidade cultural, a comercialização de símbolos culturais locais, a apropriação cultural e a padronização de expressões autênticas são consideradas questões sociológicas relevantes. Resistência cultural. Em resposta à globalização, muitas comunidades buscam preservar e revitalizar suas tradições. Esse movimento de resistência visa proteger identidades culturais locais contra homogeneização global, mantendo práticas e símbolos distintivos. Mídias e identidade.
As mídias globais exercem uma influência significativa na construção da identidade cultural. Através da televisão, cinema e redes sociais, as pessoas moldam suas identidades ao consumir e participar de narrativas culturais globais. Choque cultural e diversidade. A globalização, ao expor as pessoas a diferentes culturas, pode resultar em choques culturais. No entanto, esse choque também pode levar a uma maior valorização da diversidade, promovendo uma compreensão mais ampla, das identidades culturais. Em resumo, a interação entre globalização e identidade cultural é um processo dinâmico e multifacetado. A sociologia ela examina essas interações para compreender como as pessoas negociam suas identidades em um mundo globalizado, considerando tanto os desafios quanto as oportunidades que surgem dessa interação complexa. Impactos na diversidade cultural. Homogeneização cultural. A globalização pode levar à homogeneização cultural, onde elementos culturais locais são substituídos por padrões globais. A disseminação de marcas, produtos e estilos de vida, ela pode resultar na perda da diversidade cultural. Ressurgimento de identidades locais. Como resposta a essa homogeneização, algumas comunidades buscam reafirmar e revitalizar suas identidades culturais. Isso pode envolver esforços para preservar línguas, tradições e práticas específicas dessas comunidades. Diversidade na mídia. A globalização da mídia possibilita a exposição de uma variedade de culturas, contribuindo para uma maior conscientização e apreciação da diversidade. No entanto, também pode favorecer a predominância de certas narrativas culturais, em detrimento de outras. Desafios de apropriação cultural. A globalização pode levar a desafios relacionados à apropriação cultural, onde elementos culturais específicos são retirados de seus contextos originais e comercializados de maneira superficial, sem considerar significados culturais mais amplos. Impacto nas tradições locais. As tradições culturais locais podem ser impactadas pela globalização, seja por meio de incorporação de elementos globais ou pela pressão para se conformar os padrões culturais dominantes. Isso pode gerar uma tensão entre a preservação da autenticidade e a adaptação à mudança. Falando então de intercâmbio cultural e sincretismo. A globalização facilita o intercâmbio cultural, promovendo o sincretismo, a fusão de diferentes tradições. Isso pode resultar a criação de formas únicas de expressão cultural, que incorporam influências diversas. Homogeneização cultural versus diversidade. A homogeneização cultural é um processo complexo influenciado pela globalização, caracterizado pela uniformização de elementos culturais em escala mundial. Definição. A homogeneização cultural refere-se à tendência de tornar as culturas mais semelhantes, resultando na perda de traços distintivos e na adoção de padrões globais em várias esferas da vida cultural. Mecanismo de homogeneização. Mídia globalizada, pessoal. A disseminação de conteúdo cultural através de canais globais, como filmes, músicas e programas de televisão, muitas vezes ela contribui para a disseminação de estilo de vida e valores comuns, certo? Corporações multinacionais. O poder das grandes corporações globais pode levar à promoção de produtos, marcas e modos de consumo que se tornam prevalentes em todo o mundo, certo? Padronização de estilo de vida. A busca para uma padronização de estilo de vida ela é alimentada por marcas globais e tendências culturais. Ela pode resultar na convergência de comportamentos e preferências. Estratégias de resistência. Movimentos locais, quando comunidades e movimentos culturais, muitas vezes resistem à homogeneização, promovendo e preservando as suas línguas, suas práticas
e suas identidades únicas, certo? Afirmação cultural. A afirmação cultural ela busca destacar e proteger a diversidade contra as influências globalizantes. Mídias e tecnologias como agentes de globalização. Aqui nós vamos falar, pessoal, de comunicação instantânea, que são as tecnologias contemporâneas, né? Como a internet, smartphones, elas permitem a comunicação instantânea em escala global. Essa conectividade toda, ela facilita a disseminação rápida de informações, de notícias, de ideias, certo? Mídia globalizada. São as grandes corporações de mídias. Elas têm um papel central na disseminação do conteúdo globalizado, né? Filmes, programas de TV, música e notícias produzidos em centros culturais dominantes. Eles têm alcance global, influenciando as percepções de valores, né? E os valores. Redes sociais e interação. Plataformas de redes sociais, elas criam espaços virtuais para interação global. Indivíduos de diferentes partes do mundo, eles podem compartilhar essas experiências, essas opiniões, né, essas informações, contribuindo para uma comunidade virtual global, certo? E a cultura digital e o consumo global, né? Que a cultura digital, ela impulsiona o consumo globalizado de produtos e serviços, certo? Né? O comércio eletrônico, o streaming de música e de vídeo e os jogos online, eles transcendem fronteiras, têm alcance infinito, criando padrões de consumo compartilhados em diferentes regiões. Criação cultural colaborativa. São ferramentas digitais que facilitam a colaboração cultural em tempo real. Artistas, músicos e criadores podem colaborar globalmente, resultando em uma produção cultural mais diversificada e influenciada por diversas perspectivas. Desafios de desinformação. A globalização da informação também apresenta desafios, né? Como a propagação de desinformação e de fake news, certo? A falta de regulamentação global, ela pode permitir a disseminação de informações enganosas, certo? São as famosas fake news. Como conclusão, pessoal, né, temos a globalização e a diversidade cultural, elas coexistem em um complexo equilíbrio, entendeu? Moldando a interconexão global. Enquanto a globalização ela impulsiona a disseminação de valores, produtos e práticas em escala mundial, ela também desafia e transforma a diversidade cultural. Essa interação é evidente na uniformização de estilos de vida, né? Influências midiáticas e padronização de consumo, mas também na resistência cultural, na preservação de tradições locais e no surgimento de identidades híbridas, certo? A troca cultural impulsionada pela globalização, ela promove o diálogo intercultural, levando a uma maior consciência e apreciação da diversidade. No entanto, os desafios persistem, incluindo a apropriação cultural, né, desigualdades na representação e na necessidade de encontrar um equilíbrio que respeite as identidades culturais locais, né, em um contexto de globalizado, certo? Nossa avaliação será pelos trabalhos, né, apresentados pelos alunos, né, e da mesma forma uma dissertação de no mínimo uma e no máximo 2 laudas, né, sobre os assuntos trabalhados em aulas, tá, pessoal? Terminamos aqui a nossa aula de número 7.